acordo com a teologia dessa religião, dessa nostalgia do paraíso perdido, existe então uma busca de uma perfeita harmonia, e que pode estar inclusive no amor. Fica claro numa dada passagem que Sabina, outra personagem interessante, relaciona com Franz, que é um professor de teologia. Isso não está dado à toa, né? Esse professor de teologia está casado, mas ele tem um enamoramento, se apaixona com a Sabina. Só que a Sabina, assim como Thomas, tem um aspecto romanesco. Não busca um comprometimento monogâmico com alguém. Não até as páginas que estamos lendo no romance Sustentável Leveza do Ser. Então ela vive a sexualidade de uma maneira livre, próprio do contexto que estava sendo orquestrado a partir de 1968. As mulheres reivindicando a sua liberdade sexual. E o Franz não se dá conta disso. O Franz, ele romantiza a sua relação com a Sabina, ao ponto de transformar numa espécie de uma religiosidade, porque ele tem uma devoção a ela. E ele negligencia o seu casamento. Para ele já não tem mais sabor. Já não tem mais... Ficou insalubre, perdeu o sal. Ou ficou amargo, perdeu o doce. Então, ele joga toda a sua força teológica nesse idílio de um paraíso de viver o amor com a Sabina. Para ele, então, o Franz, assim como Teresa tem para com Thomas, o amor é essa teologia do idílio. O amor seria esse paraíso de uma unidade com todo, com alguém. Porque no fundo, a teologia trata da verdade e da unidade. É quando éramos todos um único. Não havia distinção entre criador e criatura no jardim do Éden. Éramos todos numa certa simbiose. E com o pecado, com a queda, houve uma separação. Estamos agora num mundo, digamos, de uma certa matrix da matéria, com as dores do trabalho, do parto, castigos esses que Deus nos colocou. Não estamos na eternidade, estamos agora na temporalidade, que é uma cópia imperfeita da eternidade. Então, na verdade, de acordo com a teologia dessa religião, cito Kundera, fora Sabina que lhe enviara essa jovem amante. Entre seu amor terreno e o amor supraterreno, reina, portanto, uma perfeita harmonia. E seu amor sublime, por razões teológicas, necessita de uma boa dose de inexplicável e de incompreensível. Lembremos-nos do dicionário das palavras incompreendidas, dessa longa lista de mal-entendidos. Seu amor terreno repousa sobre uma compreensão verdadeira. Quando o autor coloca lembremos-nos do dicionário das palavras incompreendidas, é porque leva como título uma das partes desse romance. Então, o Franz não consegue catalisar, concretizar o amor teológico idílico com a pessoa da Sabina. Sabina, digamos, lhe abandona, lhe deixa na mão. E ele encontra numa aluna, onde ele lecionava na universidade, essa possibilidade de concretização de amor. E aí ele cumpre de fato a separação com a esposa. Então veja bem, quando ele estava com a esposa, ele estava em função de um amor idílico. E uma vez que perdeu-se a sensação de paraíso, a unidade, ele projetou que fosse com uma outra pessoa. Não deu certo com a Sabina, porque ela não aceitou o seu pedido de casamento, de relação monogâmica, mas uma outra pessoa, dada a fila que andou, entrou nessa história. Se isso vai durar por muito tempo, o próprio romance nos diz, mas deixo a vocês o sabor de relembrar ou de tomar conhecimento lendo o texto. Então esse é o ponto. A teologia, essa perspectiva com nostalgia do paraíso, essa teologia que é colocado, é esse o ponto que é interessante ser destacado. Para finalizar, eu quero colocar uma passagem do Milan Kundera que vai dizer o seguinte: sempre admirei os que têm fé. Acho que eles possuem um estranho dom de uma percepção extrasensorial que me foi recusado.
mais ou menos como os videntes. Percebo agora, através de meu filho, que na realidade é muito fácil de ter fé. Quando se viu em dificuldade, os católicos se ocuparam dele, fazendo-o descobrir a fé. Talvez tenha se convertido por um sentimento de gratidão. Aqui é uma passagem que o Thomas confirma a admiração que tem pelo filho Simon, por ser alguém religioso católico. Mas Simon busca a religiosidade, a fé católica no caso, por um sentimento de gratidão. Gratidão essa de ter sido um dia ajudado. Então a fé, essa reflexão que o Kundera coloca nas palavras de Thomas, é, no fundo, quando busca-se uma superação de um sofrimento, ou quando foi superado aquilo que nos angustiava. Então a fé é no fundo, essa sensação de que alcançou o seu idílio. É uma resposta teológica de algo que nos aconteceu de modo terreno, esse mundo de vale de lágrimas, do sofrimento que muitas vezes somente a religião, mesmo que de forma ilusória, é capaz de nos trazer um salto de superação.